são uma condenação superior a 2 anos, ser primário e ter bons antecedentes. Eu disse até que a questão de bons antecedentes é altamente... Ele vai proibir a suspensão condicional da pena para todo tempo de guerra. Se o legislador diz que tem outros crimes desse benefício, isto é compreensível. Um tempo de guerra não é um tempo de brincar, não é um tempo de dar tanta oportunidade a